Oi, gente, Roberto Rilo Bíscaro aqui. Durante a pandemia da Covid-19, a gente via aquelas notícias das pessoas sem oxigênio, morrendo. Eu ficava assim, nossa, em pânico, né? Medo de acontecer, morrer asfixiado, morrer sem ar. Pois bem, na véspera do Dia dos Namorados de 2025, lá no catálogo da Amazon Prime, tem um filme cujo título se chama literalmente O Último Respiro, e é baseado em um fato, um acidente que aconteceu no gélido Mar do Norte, ao norte de Aberdeen, ou seja, subindo a Escócia. Lá já é frio, imagina um acidente que um mergulhador fique lá no fundo do mar, que além de ser gelado, tem uma pressão enorme e é escuro, escuro, escuro. E uma das coisas que eu achei legais nesse filme é que o diretor manteve aquela escuridão lá embaixo, né, para mostrar a gente que parecia que ele estava no espaço sideral. Inclusive isso é mencionado no começo do filme, tá? Só que antes de continuar falando sobre esse suspense bem realista, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los. Agradeço bastante. Ele é bem realista, um drama, além de um suspense também, com ares de documentário, às vezes, porque o diretor, o Alex Parkinson, parece que essa é a estreia dele como um roteirista, como um diretor de ficção, entre aspas, né? Bom, é ficção porque eles colocaram alguns personagens que não existem isso da vida real, assim, ou alguns comportamentos para dar um ar de filme, mas não muito, eu vou comentar isso também. É a estreia dele em ficção, porque ele é um documentarista que em 2019 inclusive contou essa mesma história em forma de documentário que tem o mesmo título em inglês, que é Last Breath, que é o último respiro. Então é assim, eu já falei então que é um acidente, alguém vai ficar preso lá embaixo, né? Um mergulhador. Pois bem, o começo desse filme é para a gente conhecer as nossas três personagens principais. Um deles, inclusive, é o Woody Harrelson, pelo menos é o ator que eu conhecia dali, né? E também foi um dos motivos para eu assistir a esse filme, mas o tema me chamou mais atenção. E a gente conhece, assim, então, tem o cara que depois vai ficar preso lá, tem a noiva dele, um cara é mais caladão, o Woody Harrelson, porque todos eles existiram. O que eu não sei é, por exemplo, o Woody Harrelson, ele faz aquele tiozão que quer continuar trabalhando, mas esta será a última, o último mergulho dele, porque a empresa está aposentando-o compulsoriamente. Como é baseado em um fato, eu falei, bom, então eu não sei se essa personagem do Woody Harrelson sobrevive ou não. Porque não é assim? Quando é esses, tipo, você pega uma série policial, um filme assim, ah, é o último voo do piloto, falta 24 horas para o policial aposentar. Ah, ele certamente vai morrer. Esse aí eu não sabia. Só que se ia acontecer porque é uma história real. Por outro lado, eu não sei se esse fato de o cara estar para se aposentar aconteceu de verdade. Mas enfim, a gente vai conhecendo e se importando com esses caras, né? Eu me importei mais com o Woody Harrison porque é o ator que eu conheço, faz aquelas piadas, tiozão se identificando com tiozão. Ele é mais tiozão que eu ainda. Ele é mais velho. E também é usado para a gente conhecer qual é essa profissão, como é essa profissão, para que serve esse tipo de mergulhador, que é uma das profissões mais perigosas do mundo, e os perigos que tem ficar lá naquele tão lá embaixo. E tudo isso não é assim de forma documentarista, chata, não, tá? Aí quando tem o acidente, né? Quando ele fica realmente preso lá, o filme ele vai transitar entre esse cara preso lá dentro e com tantos minutos de oxigênio e depois, nossa, é horrível, né? O tempo que a gente vai passar com esse cara lá. E muito do processo, do procedimento de como foi para tirá-lo de lá.
Geralmente, quando eles contam essas histórias em filme, a gente mais ou menos sabe qual vai ser o desfecho, né? Ok, mas é o processo é que interessa aí. E aí, como é um filme bem realista, como eu falei, você não vai ter, assim, por exemplo, alguém que está tentando impedir que aquilo aconteça por lucros e não sei o quê, né? Uma empresa. Não. O que vai ter, assim, tem uma hora em que alguém de cima fala: dá para fazer tal coisa? Ó, entre morrer um e provocar um desastre natural, eu não posso fazer tal coisa. Ou, opera isso, tal coisa. Olha, eu não posso ter essa responsabilidade. Então opera você, né? A gente vai ter o pessoal lá de cima também trabalhando e o resgate dele do corpo ou não, mas como eu falei, a gente mais ou menos sabe se ele vai sair vivo ou não dessa por conta de ter virado um filme, né? A gente vai ter isso mais ou menos em tempo real, assim, e aí é uma pessoa que está faltando ar. Você fala: "Ah, mas não tem muita graça, né?" Tem, porque é o processo. E, assim, depois no final do filme, eles contam algumas coisas lá, tem também um pós-fácil, vamos dizer assim, né, o que que aconteceu depois com essas pessoas, tal. É bem interessante. E, eu fiquei com, assim, aflito mesmo. Tá? Por conta de eu não sabia, né, quem que ia morrer, se ia morrer, porque você fala: "Ah, às vezes o principal sobrevive, mas o outro não, vai ficar todo machucado, vai", eu não sabia o que ia acontecer. E aí tinha aquele cara que eu já tinha aprendido a gostar daqueles 3 caras, que estava ali com perigo de morrer sem oxigênio, sem respirar. Então, eu acho que é um filme bastante assistível. É um suspense com drama bastante legal. Todo mundo está trabalhando muito bem mesmo, tá? Atores tem lá, atores britânicos e então assim, é um filme bem bacana, eu gostei de ter visto. Tchau.